Bom, vamos começar então. Hoje nós iremos falar sobre os ciclostomata, ou a classe ciclostomata que está dentro do subfilo vertebrado. Que, na verdade, são conhecidos como agnatas também, de acordo com o sistema de classificação ou a sistemática adotada. É um grupo que, apesar de possuir algumas limitações morfológicas, quando comparado com os que vão vir posteriormente, que é o caso dos gnatostomatos, são ainda resistentes à passagem do tempo. Nem todos os seus representantes foram extintos, haja visto alguns deles ainda persistirem nos dias atuais. Então, se nós voltarmos um pouco na nossa aula e começarmos a falar sobre os vertebrados, nós tivemos algumas inovações dentro do grupo que possibilitaram o avanço, né, e essa subida de degrau até chegarmos nos vertebrados, de onde os ciclostomatos fazem parte. Que é, claro, a mineralização, o surgimento de uma estrutura rígida de sustentação, um endoesqueleto, que inicialmente começou como uma carapaça óssea, mas que o design acabou sendo eliminado por seleção natural, e permanecendo apenas os indivíduos que mineralizaram o tecido de forma interna, ou seja, um endoesqueleto. E, posteriormente, atrelado a isso, o surgimento de projeções laterais, como nadadeiras, haja visto o surgimento tenha sido no ambiente aquático. Além da mudança do padrão de alimentação, né, de movimentação ciliar para a bomba faríngea. Então, tudo isso favoreceu, digamos assim, o gigantismo do grupo, tornando os animais agora maiores, né, e com capacidade maior de deslocamento e capacidade maior de alimentação, né, o que, claro, favoreceu e diversificou o grupo. Bom, tratando especificamente dos ciclostomatos, então, do que se trata esse grupo? Então, nós temos aí a origem da palavra, do grego ciclos, que significa circular, e estômago, que significa boca. Claro, indivíduos de boca circular. Não é nenhuma novidade, né? As bocas, elas tendem a ser circular mesmo, né? Pelo menos quando estão abertas. Mas nós vamos ver o motivo desse termo, né? Já que os representantes, de fato, apresentam boca mesmo circular durante todo o tempo, né? Não somente quando está aberta, até porque essa abertura é uma outra característica que não está presente nos representantes desse grupo. Nós temos também a ausência de pares, de apêndices pares envolvidos com locomoção, como uma característica primitiva. Então, nós vimos na aula passada que os primeiros representantes dos vertebrados, eles simplesmente começam projetando as laterais do corpo para fora. Nós até vimos aí que alguns peixes primitivos, que apresentavam um corpo notadamente circular, certamente eram péssimos nadadores, porque se eu não tenho nadadeiras, né, laterais, eu não consigo manter-me estável na coluna de água. Então, a tendência é que as nadadeiras apareçam, mas aqui, nesses representantes, elas ainda não estão presentes. Apenas projeções laterais, né? O que pode minimizar esse efeito da má natação, favorecendo para que o animal, pelo menos, permaneça na posição minimamente confortável na coluna de água. Mas ainda nós não temos apêndices pares, que são chamados de nadadeiras. Os que são especializados, representantes especializados como ectoparasitas de outros vertebrados, não se assemelham a qualquer outro peixe vivente ou fóssil. Nós vamos ver mais à frente que o padrão corporal, a estrutura do corpo desses representantes é um tanto quanto peculiar. Então, você não tem muita semelhança morfológica com o peixe, apenas pelo fato de estar dentro da água. Os agnata mostram grandes diferenças morfológicas entre si. Aí vocês já estão vendo um outro termo, né, chamado de agnata, devido à longa separação filogenética, bem como devido aos seus hábitos, né, alimentares, de comportamento e os hábitos que eles vivem. Então, o termo agnata ele entra para mostrar, né, nessa nova classificação, que ao contrário de você restringir ao fato dos animais apresentarem boca circular, eles, na verdade, não possuírem maxila.
porque essa é uma das grandes novidades evolutivas para esses peixes que nós estamos começando a trabalhar hoje, né? Que é o surgimento da maxila. Então, aqui, a maxila ela ainda não está presente. Por isso, os representantes aí da antiga classe Ciclostomata são chamados, na verdade, de agnatos. Quem são os representantes, portanto? Lampreias e feiticeiras. Animais aquáticos, sendo esta última exclusivamente marinha. Nós vamos ver lá no finalzinho, na verdade, ao longo da aula, que esses organismos, apesar de estarem dentro de um mesmo táxon, né, ou táxons pares próximos, dependendo do nível de especificidade, apresentam muitas características distintas. São indivíduos preferencialmente de águas temperadas, de águas frias e localizadas em ambos os hemisférios, norte e sul. Aí a característica diagnóstica, né, que dá nome ao grupo, desprovidos de mandíbulas, e seus parentes mais próximos são, portanto, os ostracodermos, que foi o que nós vimos na aula passada como os primeiros representantes aí dos vertebrados. Então, embaixo vocês estão vendo as conhecidas, né, pelo menos até agora, lamprés e feiticeiras, mostrando que o animal tem um corpo longilíneo, né, com a presença de fendas branquiais, e aí o que começa a surgir, né, as famosas nadadeiras como projeções epidérmicas. Nós vamos ver mais à frente que a tendência dessas nadadeiras é elas se tornarem cada vez mais especializadas, inclusive se transformando em apêndices, né, de origem mesodérmica. Então, aí, portanto, a nadadeira ainda rudimentar, né, o que faz com que esses animais se locomovam de forma serpentiforme na coluna de água, certo? À frente, os olhos e a boca circular, voltada para baixo, para as lampreias, e mais terminal, no caso das feiticeiras. Lampreias e feiticeiras são únicas entre os craniados atuais. As poucas espécies destes representantes ocupam uma posição importante no estudo da evolução dos vertebrados. Por quê? Por que isso acontece? Porque são registros basicamente de fósseis viventes dos representantes dos agnatos. Vocês estão vendo aí mais um termo, né, chamado de craniata, que é o termo que vai substituir o táxon vertebrado. Por quê? Porque nem todos os vertebrados que estavam agrupados anteriormente apresentavam vértebra, mas todos os craniados, ou todos os vertebrados, na verdade, possuem crânio. Então, o termo mais apropriado seria craniata ao invés de vertebrado. Nós vamos ver mais à frente. São tradicionalmente reunidos como agnatas ou ciclóstomos, né, que são os termos da classificação mais antiga, que inclusive carrega o nome do nosso slide, mas provavelmente representam duas linhagens evolutivas diferentes. Nós vimos isso lá no início da nossa aula passada, mostrando a linhagem que separa, né, as lampreias para um lado, feiticeiras para o outro. As feiticeiras, elas possuem características ancestrais de vertebrados, enquanto que a linhagem das lampreias não as possui. É isso que separa, né, o que promove, o que permite esse novo reordenamento. Peixes alongados, ainda desprovidos de escamas e extremamente mucosos. Esse muco, nós vamos ver mais à frente, que apresenta como função primária deslizar, né, na coluna de água. Haja vista você não ter ainda a presença de uma escama que seja hidrodinâmica. E como função secundária, o muco pode atuar também na ecologia do animal, possibilitando, digamos assim, uma espécie de defesa contra ataque de eventuais predadores. Não apresentam tecidos duros internos, ou seja, a rigidez que é comum, né, para os vertebrados ou para os peixes ósseos, digamos assim, ela ainda não está presente. Então, são animais de corpo mole, né, ou vermiformes. Por isso que no início do slide da nossa aula, a alusão ao fato desses animais eles não apresentarem tanta semelhança com os peixes. Bom, como características, nós temos aí um corpo longo
delgado e cilíndrico, com a presença de uma cauda comprida. Nadadeiras raiadas, cartilaginosas, diferente das nadadeiras pares. Pele mole e lisa, com glândulas mucosas unicelulares. Apresentam também escamas, mandíbulas e nadadeiras. Aliás, minto, corrigindo. Escamas, mandíbulas e nadadeiras pares ainda estão ausentes. Ainda não surgiram dentro da linhagem. Boca anteroventral, ou seja, localizada na frente, levemente voltada para baixo, que pode ser sugadora nas lampreias, nós vamos ver mais à frente como é que ela funciona, e eversível em feiticeiras, ou seja, ela pode ser voltada ou virada, ela pode evaginar da boca do animal, na parte anterior do animal. Presença de órgãos olfativos pares, órgãos sensitivos. Crânio e arcos viscerais cartilaginosos, isso aí remete também a uma certa ancestralidade do grupo. A cartilagem ela surge inicialmente, a mineralização do tecido é um evento posterior. E a notocorda persiste durante o corpo do animal por toda a sua fase de vida, todas as suas fases de vida. Apresentam uma coluna vertebral incompleta, assim como encéfalo e crânio rudimentares. Então vejam bem, esse tópico é o que faz com que o termo vertebrata caia em desuso, pelo fato de alguns dos representantes, ainda à época incluídos dentro do subfilo vertebrata, não apresentarem, por exemplo, a vértebra completa. A vértebra ela compreende um arco, como se fosse um círculo, que por entre ela passa o cordão nervoso, no popular espinhaço, de um animal. Então você tem aquelas estruturas rígidas que se encaixam umas sobre as outras, que favorecem o aumento de tamanho do animal, ao mesmo tempo que dá rigidez para que o animal se mantenha ereto e protege aquela parte extremamente sensível que está do lado de dentro, que é o tubo nervoso. Então, é basicamente uma estrutura de sustentação e de proteção daquela parte extremamente frágil que diz respeito ao sistema nervoso do animal. Então, faz com que o animal possa aumentar de tamanho, faz com que o animal possa se locomover sem danificar aquela parte sensível. E aí, no caso, ela está ausente. Aliás, ausente não, ela está incompleta. E encéfalo e crânios ainda rudimentares, ou seja, estão ainda em processos de desenvolvimento de aumento de complexidade. Nós temos um coração simples ou múltiplo, com duas câmaras, múltiplos arcos aórticos na região branquial do animal. O sangue possui leucócitos e eritrócitos circulares nucleados, brânquias em bolsas sacoliformes laterais da faringe, respiração branquial, ambiente aquático. O encéfalo, quando presente, mesmo que rudimentar, com 8 a 10 pares de nervos cranianos que vão se ramificar pelo corpo do animal. Presença de canais semicirculares no ouvido. Esse entre aspas aí do ouvido é basicamente para mostrar que é um ouvido rudimentar e que não tem o mesmo significado de um ouvido de um animal do ambiente de ambiente terrestre. É um ouvido, na verdade, sensorial de posicionamento, ou de equilíbrio, na verdade, do animal, e não para a captação de sons. Rins mesonéfricos, conductos e papilas urogenitais. O pronéfro persiste nos adultos de feiticeira. São ainda animais chamados de pecilotérmicos, porque tendem a variar a temperatura corporal de acordo com o ambiente. Não apresentam regulação própria, controle próprio de temperatura. Com uma gônada única, grande, com ductos ainda ausentes. Fecundação externa, ou seja, fora do corpo do animal, e desenvolvimento direto para as lampreias, ou com longo estágio larval para as feiticeiras. São dioicas, com reprodução sexuada e fecundação externa. Ou seja, ainda bem limitados quanto aos processos reprodutivos.
certo? Vamos lá. Bom, vamos começar aí a trabalhar os grupos propriamente ditos, né? O primeiro grupo são das Mixonoidea, que são as feiticeiras, que é aí chamado ainda de grupo irmão dos vertebrados, apesar de não possuírem vértebras. Foi o que eu falei, acabei de falar anteriormente. É vertebrado, né? Como era na classificação antiga, mas essa ausência fez com que eles fossem agora chamados de agnatos, né? Nós temos entre 15 e 20 espécies, pertencente a 5, 6 gêneros, e são exclusivamente marinhos, localizados basicamente na plataforma continental, que é o local de ocorrência desses representantes. São animais que quase nunca se afastam do fundo, vivem frequentemente em águas profundas, podem ser coloniais ou solitários. Do que se alimentam os animais? Basicamente de poliquetas escavadores, consistindo o item alimentar mais comum. Muitas espécies procuram seu alimento perfurando e rastejando embaixo do substrato, como toupeiras, ou seja, lembra muito o alimentar de alguns porcos também. O fato deles ficarem revirando o substrato, né, ou fundo dos oceanos. Essa revirada faz com que a sua projeção anterior na boca, contendo aquelas papilas, possam perceber os alimentos que vão ser o quê? Sugados. Na maioria das vezes, poliquetas, que estão no substrato. Aí o animal, seja ele enrolado ou com o corpo de forma longitudinal. Aí, pelo próprio padrão corporal, dá para vocês verem que o animal, apesar de grande, né, não tão pequeno, não é microscópico, apresenta ainda um corpo flexível, por conta da presença de cartilagem. Bom, dentro da ecologia do animal, a gente pode notar que esses indivíduos eles são atraídos por peixes moribundos. O que é um peixe moribundo? É um peixe velho ou doente, né? O que não apresenta o seu estado de saúde completo. Esses organismos eles são atacados e penetrados, onde são penetrados pelas fendas branquiais, que nós sabemos que são regiões extremamente frágeis, né, dos peixes, por conta de serem estruturas que não apresentam... Como é que é o termo, rapaz? Queratinização, digamos assim, espessamento do tecido epidérmico. A brânquia, ela tem que ser fina, é uma mucosa, por onde vão passar os gases, né? E por onde o sangue vai estar circulando para captar. Então, é uma estrutura fina, frágil. Então, ela pode ser facilmente atacada por esses peixes aí, esse representante chamado de feiticeiro. Corpo alongado, sem escamas, de coloração rosa púrpura, apresenta uma única abertura nasal que se comunica com a faringe por meio de um ducto nasofaríngeo. Então, aquela tendência de separação da entrada, né, do alimento quando comparado com a captação, por exemplo, de oxigênio presente na água. Os olhos são degenerados e cobertos por pele. Isso aí é fruto da ecologia do animal. Então, eu não tenho necessidade de ter um olho desenvolvido se ele é um animal que vive no substrato, no fundo dos oceanos, se alimentando muitas das vezes, na sua grande maioria, de indivíduos que vivem intocados, né, ou dentro de galerias tubícolas. Então, se eu tenho um comportamento próximo a uma toupeira, eu não tenho necessidade de ter uma visão apurada. Aí é uma foto mais rica em detalhes, mostrando a boca com os tentáculos, que são utilizados para tatear o substrato, sustentado por cartilagem que os mantém eretos. Essa boca, ela pode se mover em ambas as no processo de alimentação. Então aqui o tentáculo e a boca anteroventral, correto? Um animal não muito bonito, né? Ou desprovido de beleza.
Nós temos placas córneas multicuspidadas no interior da bosca. A cúspide diz respeito às projeções, né? Digamos que seriam como se fosse, por exemplo, se você for comparar a nossa dentição, a gente tem aqui o nosso canino, que basicamente é uma lâmina voltada para baixo, né? O dente ou a placa córnea multicuspidada é como se fosse o nosso molar lá atrás, onde ele tem várias projeções, né, várias cristas no dente. Seriam esses multicúspides, localizadas no interior da boca, que são placas córneas, na verdade, dispostas lateralmente numa estrutura protusiva semelhante a uma língua. Vou voltar ao slide. Então tá aqui, ó. Placa córnea multicuspidada com várias pontes, né, dispostas lateralmente na região da boca, que podem se ejetar, facilitando o processo de captura, de raspagem. Aqui o animal dissecado. As diferentes espécies apresentam um número variável de aberturas branquiais externas. Nós temos de 1 a 15 pares na região lateral. As aberturas branquiais são aquelas onde irão sair aquela água que eventualmente naturalmente vai ser capturada para os processos respiratórios. Não correspondem necessariamente ao número de câmaras branquiais, simplesmente um local de saída, né, de liberação da água, que passou, onde foi captado o oxigênio e liberado os outros gases. A posição posterior das aberturas branquiais pode estar relacionada ao hábito alimentar. O que ele está querendo dizer? Que vou voltar aqui no slide, vocês possam perceber. Ó. Ele está dizendo que as fendas branquiais, elas não estão localizadas logo à frente, elas estão deslocadas para trás no corpo do animal. Por quê? Porque se essa parte aqui está semi-enterrada, está dentro de um outro animal, esse animal não teria como se alimentar e respirar ao mesmo tempo. Então, por isso ela vai ser o quê? Jogada para trás. Então, relacionada ao hábito alimentar. Nós temos glândulas mucosas laterais que secretam muco e filamentos espiralados proteicos densos que enrijecem e envolvem o corpo, tornando estas com sabor não palatável. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a glândula mucosa vai estar secretando uma espécie de muco para que o animal possa deslizar, né, no substrato ou até mesmo dentro de um corpo de um outro animal, de um peixe moribundo. E, dependendo da necessidade, esse filamento ele pode se transformar de forma tão densa que pode até mesmo gerar uma espécie de gel ao redor do corpo do animal. Essa estrutura ela não é venenosa, digamos assim, caso esse animal seja predado por outro animal, mas apresenta um sabor não palatável, que não vai trazer um tipo de sensação agradável para aquele animal que porventura venha a atacá-lo. Está aí o exemplo, né, dessa estrutura gelatinosa que é produzida. Então, isso aí que vocês estão vendo são exatamente esse espessamento proteico que promove esse gel, né, que acaba repelindo o ataque de predadores. Aí o rapaz estava manuseando o animal dentro de um balde, né, e promoveu esse espessamento aí. Se isso é tudo for colagem, né, gente? Essa feiticeira deve ser jovem, eternamente jovem. Quanto à anatomia interna, não apresentam coluna vertebral, por isso, né, a saída, né, a modificação do nome do grupo. Os rins apresentam uma estrutura primitiva, cada ouvido interno apresenta um único canal semicircular. Neurologicamente, seriam estruturas sensoriais duplas, como nas lampreys, que são seus primos ou parentes próximos. Mais uma vez, esse ouvido interno, que tem basicamente função de posicionamento, né, ou de equilíbrio do animal. Não está relacionado à captação de som ou nem mesmo até mesmo de vibrações. Não apresenta um sistema de linha lateral, apesar da forma alongada, seria o mais lógico, né, já que a gente está trabalhando com peixes, né, não deixam de ser peixes, mas a linha lateral ainda não está presente. Ela vem posteriormente em outro grupo. E aí o corpo do animal, né? Então olha aqui a abertura branquial, onde ela está localizada de forma posterior.
os tentáculos e as glândulas de muco dispostas ao longo do corpo do animal, que vão produzir aquele espessamento proteico. Aqui eu tenho 1 centímetro, então nós temos um animal ainda de tamanho diminuto, né, de 20, 30 centímetros de comprimento. No corte transversal mostra o tentáculo, a boca, a narina em cima, o saco olfatório, o encéfalo ainda bem rudimentar. O que mais? Aberturas branquiais, faríngeo, os músculos da língua que vão favorecer a raspagem do substrato. Haja visto esse animal não ter capacidade ainda de mastigação. Corações acessórios na região caudal, além de um coração tubular ventral, localizado anteriormente às câmaras branquiais. O sistema vascular sanguíneo possui concentração osmótica igual à água do mar. Nós vimos isso lá nas aulas de metazoários basais. Isso é importante porque o animal ele não vai perder tempo nem energia osmorregulando, certo? Nascem totalmente formadas, sem passar por qualquer estágio larval, portanto, desenvolvimento direto. A feiticeira desova no mar e os adultos podem chegar a medir até 1,5 metro de comprimento. Certo? Bom, então essas foram as características das Mixonoidea, ou feiticeiras. A outra linhagem é a linhagem da Petromisotoidea, que são das lampreias, que, como diz o primeiro tópico aí, apesar de semelhantes, são radicalmente diferentes das feiticeiras. Nós vamos ver ao longo dos slides aí. Então, voltando aí para as feiticeiras, desenvolvimento direto, marinhas, espessamento proteico, uma localização de fendas branquiais de forma mais posterior ao corpo, né, como algumas das características. A presença de placas córneas, né, localizada na região da boca, que é utilizado para raspar o alimento, dentre outras características. Aí o segundo tópico diz que as lampreias apresentam vértebras, embora estas sejam minúsculas e ainda incompletas. Então, é mais uma característica distintiva das feiticeiras. Então, portanto, digamos assim, na escala evolutiva, as lampreias elas estão mais próximas dos vertebrados propriamente dito, apresentam muito mais semelhanças. Dentre elas aí a presença de vértebras. 9 gênero a 30 espécies. Esses números, claro, gente, são números dos representantes atuais. Esse grupo ele surgiu há muitos e muitos milhões de anos atrás, né? E muito embora apresentem boca circular, o que seria uma característica não tão vantajosa quanto a presença de maxila, a presença dessa característica ainda rudimentar não foi o suficiente para eliminar esses animais. Eles estão presentes até hoje, basicamente como sendo fósseis vivos. A maioria das espécies de lampreias ela é anádroma. O que isso quer dizer? Elas migram da água do mar para a água doce na época da reprodução. É um movimento, digamos assim, bem complexo. Acabamos de falar que as feiticeiras elas são osmoconformistas, né? Apresentam uma concentração de sais muito parecida com o do ambiente externo. Esse animal aí, quando ele migra da água doce, aliás, da água salgada para a água doce, no caso, espécie anádroma, catádroma seria o contrário, quando seria da doce para a salgada, esse processo migratório requer adaptações fisiológicas gigantescas, né? Porque quando esse animal chega no ambiente de água doce, ele chega com uma concentração de sais, uma concentração osmótica dentro do corpo dele muito alta, o que faz com que esse animal, digamos assim, absorva muita água, por exemplo, pelas brânquias. Ele poderia literalmente explodir de tanto absorver água. Então ele vai necessitar de organismos fisiológicos para colocar para fora esse excesso de água que entra por osmose. As espécies menores de 1 metro, menores que 1 metro, são dulcícolas, atingem no máximo 25 centímetros. A fase adulta é reduzida, pois não se alimentam e muito menos migram. Então, enquanto que as feiticeiras são exclusivamente marinhas, as lampreias aí, portanto, podem estar na água salgada ou na água doce, inclusive realizando processos migratórios. Olha como a lampreia ela é desprovida de beleza. Esse aí é um típico animal de boca circular, né?
Então, vocês estão vendo aí as projeções, né, em forma de dente dentro da boca do animal, que é utilizada durante os processos de alimentação. E aí vocês estão vendo uma outra característica diferente, né, as fendas branquiais muito mais localizadas na região anterior do corpo. São animais que apresentam ampla distribuição, à exceção das regiões tropicais e polares, ou seja, na região temperada. Pouco conhecimento dos hábitos de vida do adulto, pois geralmente só são observados no período reprodutivo ou quando capturados junto ao hospedeiro. Migram, né, para o ambiente de água doce, né, ou seja, ficam mais fáceis de serem observadas e capturadas. Quando no ambiente marinho, são animais de profundidades elevadas, então o ser humano não tem acesso. Fica lá embaixo se alimentando de carcaças, né, ou de animais também moribundos. Então não é fácil de ser estudado. E claro, né, quando ele é levado até a faixa da superfície, também pode sofrer aí algumas ações da diferença de pressão. Então o ser humano utiliza esse animal como alimento, inclusive, né? Apesar de não ser muito bonito. Mas pouco se sabe sobre o estilo de vida do adulto. Bom, como é que é feita a alimentação, né, por parte do animal? A fixação é feita por sucção, onde o animal vai fazer ferida rasa na superfície do corpo do hospedeiro, quando os dentículos córneos fixos a uma estrutura protusível semelhante a uma língua. Uma glândula oral vai secretar um anticoagulante. Então, seria, né, assim, semelhante às sanguessugas. Então, esse indivíduo vai se colar, vai se adesivar à superfície do animal, vai realizar um processo de raspagem, de onde ele vai tirar os nutrientes. E, claro, né, com o auxílio de uma estrutura ou de uma glândula anticoagulante que impede, né, a cicatrização do ferimento. Então, ele vai sugar o animal literalmente até a morte, né? Quando o animal estiver já nas suas via cruz, ele vai se soltar e vai em busca de um outro hospedeiro. Então, esse slide aí mostra um pouco do funcionamento do sistema de clipagem, digamos assim, do animal no seu hospedeiro. Então, o que vocês estão vendo aqui em A? Um funil bucal, que vai gerar uma pressão, né? Em B, a pressão está normal. Em C, a água vai ser sugada, né, gerando uma pressão. É como se fosse uma estrutura adesiva. Aquelas literalmente ventosas que são utilizadas, por exemplo, para fixar aqueles bonequinhos no vidro do carro, né, ou fixar aquele bloco de notas na nossa geladeira. Então, essa fixação vai gerar uma pressão, fazendo com que o animal não se solte. Então, ele fica ali, literalmente, sendo levado pelo seu hospedeiro, de onde ele vai retirar o seu alimento. Então, olha aqui, em D, né, o véu evita o retorno da água das bolsas branquiais, então ele vai cobrir aqui, vai lacrar, né? A língua tem a liberdade de mover-se para trás e para frente para raspar a carne do animal, favorecendo a alimentação e a deglutição. Então, a boca circular, ela não requer, né, necessidade de morder, né, ou de gerar um movimento de compressão das maxilas, até porque não está presente. Então, o animal vai repor, né, ou vai suprimir essa carência com essa língua protusível. Então tá aí a lampreia agarrada num peixe, né, através da sua boca. A natação é feita por movimentos ondulatórios ainda. Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Um detalhe interessante. Aquelas projeções do corpo, elas começam a se dividir, a se diversificar. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma espécie de prelúdio do que está por vir, né? Que seria o surgimento dos apêndices pares com a especialização das nadadeiras, tornando esse peixe aqui muito mais eficiente nos processos de locomoção quando comparado com a lampreia, um ciclostomato ou um agnata, certo? Então, aqui seria o antes e o que está por vir. Abertura nasal única na região dorsal anterior da boca. Está aqui, ó, abertura naso-hipofisária. Olhos grandes e bem desenvolvidos. Por quê?
Porque, ao contrário das feiticeiras, esse animal é uma espécie de parasita. Então, ele precisa ir em busca dos seus hospedeiros. E ele só consegue fazer isso se ele tiver um bom sistema sensorial, no caso aí, contando com os olhos. Os nervos saem segmentalmente ao longo da medula nervosa com raízes dorsal e ventral que são totalmente separadas. Além disso, nós temos células clorágenas das brânquias e os rins, que são bem desenvolvidos, que vão regular a concentração de íons, água e dejetos nitrogenados, que, no caso, diz respeito ao controle da pressão osmótica. Por que isso? Por que isso acontece? Porque esse animal, como nós falamos agora há pouco, ele realiza processos migratórios. Então, ele requer uma estrutura apropriada para fazer esse tipo de controle. Então, ele não pode simplesmente migrar da água salgada para a água doce sem sofrer um colapso fisiológico. Então, ele requer uma estrutura que faça ou que cumpra esse papel. Quem faz isso, essas células clorágenas das brânquias que regulam a entrada ou a saída de água do corpo do animal. Nós temos aí ainda 7 fendas branquiais dispostas de forma circular. Coração, ele não é aneural como nas feiticeiras e é inervado para ramos do sistema parasimpático. Certo? Continuando. Grande parte da dieta desses indivíduos, desses representantes da classe ciclostomata, consiste dos fluidos do corpo do hospedeiro que tendem, né, a não matá-los. Olha só, existem algumas teorias dentro da ecologia que diz que o parasita perfeito ele não mata o seu hospedeiro. Por que ele não mata o seu hospedeiro? Porque, naturalmente, ele promovendo a morte do seu hospedeiro, ele acaba morrendo junto. Então, se ele tende a querer sobreviver, a tendência dele é fazer, digamos assim, uma equalização daquilo que ele utiliza como nutriente. Então, a tendência do animal é não matar. Mas, né, pela foto que vocês estão vendo aí, pelo menos 2, né? Eu acho que tem um terceiro ali atrás, parasitando um peixe, dificilmente esse indivíduo vai conseguir resistir a essa hiperparasitose aí. Então, utiliza-se como hospedeiro peixes, além destes, baleias, golfinhos e outros representantes. E alimentam-se também de poliquetas. O trato digestivo ele pode ser reduzido. Por quê? Por conta do tipo de alimentação. Todo parasita, dependendo do que ele parasite ou das regiões que ele parasita, ele dificilmente vai ter uma necessidade de um trato digestivo complexo, porque ele tende a se alimentar daquilo que já foi, por exemplo, processado, se ele for um parasita interno, ou ele pode se alimentar de regiões, digamos assim, mais nobres ou menos complexas de processos de digestão, como é o caso aí de algumas partes que podem ser parasitadas dos representantes das lampreias. Como seria a reprodução? Dentro das lampreias, as fêmeas elas produzem centenas de ovos com poucos milímetros que não possuem uma casca especializada, como nas feiticeiras, um outro exemplo. As gônadas não têm ductos para transportar gametas para o meio externo. Ocupam a cavidade celomática e, por meio de contrações do corpo, são expulsas através de poros genitais localizados próximos à abertura urinária. Ou seja, é o movimento do corpo que expulsa os seus gametas. Não existem dutos, né, ejaculatórios, digamos assim, para liberar os gametas. A migração ela é disparada pela temperatura. A gente viu lá na aula de metazoários basais, que, só fazendo uma comparação, que alguns animais marinhos liberam larvas nas correntes oceânicas. E o estágio de larva, ele precede, né, os processos de metamorfose, ele pode ser disparada, essa metamorfose ela pode ser disparada por alguns elementos da água. Digamos que uma larva de um animal esteja sendo levada por uma corrente oceânica e perceba
pela concentração de alguns elementos, ou de alguns efluentes, ou de alguns produtos de excreção de outros animais, eles podem perceber uma característica de um ambiente favorável. Então ele sai do estágio de larva e dispara ou começa o processo de metamorfose para alguns representantes, né, de outros fios. Aqui, quem vai disparar essa migração, que não é relacionado à metamorfose, vai ser a temperatura. Haja vista serem animais de regiões temperadas, com definições bem claras, né, distinções bem claras entre as mais diversas estações do ano. A reprodução pode ocorrer nos rios, subindo do mar, ou seja, anádromas, quando vem do mar para o rio. E pode também ser no mar, ou seja, são organismos que realizam processos migratórios. Os ninhos são construídos no leito dos rios, formados de pedregulhos e cascalhos. Então, você já vê aí uma espécie de comportamento dos pais, né, durante o processo de acasalamento. Como é que isso acontece? Está aí a descrição de todo o processo. Os machos, após se juntarem às fêmeas, escolhem um local apropriado, fixam-se às rochas de maior porte e, um ao lado do outro, agitam violentamente seus corpos, um ao lado do outro. São movimentos corporais. O ninho está pronto quando a cova escavada pelo casal é murada do lado da nascente, com pedras maiores, e do lado oposto com pedras menores e areia. Ou seja, ele ainda constrói uma zona que protege do fluxo de água, fazendo com que os ovos eles não sejam levados pela correnteza. Muito pelo contrário, gere um pequeno fluxo de água, onde esses ovos eles podem ser, digamos assim, oxigenados pela passagem leve dessa corrente de água. Ele diz, a água circula num delicado redemoinho no interior do ninho, que, portanto, fica muito bem oxigenado. O casal esgota suas últimas energias depositando os gametas do ninho. Após isso, né, os pais acabam morrendo, dando origem a uma nova geração de seus representantes. Muito linda essa história. Tá aí, ó, um slide que mostra na letra A a estrutura de lampreias lacustres, a letra B a lampreia presa a um peixe, e a letra C o ninho, com uma fêmea presa a uma pedra e o macho carregando outra pedra, e pequenos ovos que vão ser depositados no fundo do ninho. E na letra D, uma larva de lampreia, uma outra característica, desenvolvimento indireto, que difere das feiticeiras. Essa larva é chamada de amocete, na sua galeria localizado embaixo da água. Bom, após a postura, 2 dias, o casal morre por exaustão, acabamos de falar, a larva nasce após 2 semanas, completamente distinta dos adultos. Amocete, ou seja, uma fase larval com metamorfose. Né? Em 7 a 10 dias, com aproximadamente entre 6 e 10 centímetros, os amocetes abandonam o ninho. Apresentam coloração rosa, corpo vermiforme, com um amplo capuz e olhos não funcionais, cobertos por pele, ainda no estágio larval, certo? Aí você vê a estrutura da larva. Lábio superior, narina, mancha, encéfalo, etc. Ou seja, uma estrutura muito bem desenvolvida para ser simplesmente caracterizado como sendo uma larva. Da reprodução, a correnteza leva as larvas rio abaixo para poças de água calma, onde tornam-se sedentárias e filtradoras. Olha que interessante. Vão passar de 3 a 7 anos durante esse estágio larval. A metamorfose inicia-se na metade do verão. A fase adulta dura mais ou menos 2 anos, ou até mesmo nem existe. Né? Isso aí são as interrogações, né, no campo da zoologia. Na metamorfose, os olhos se desenvolvem, os indivíduos adquirem a cor cinza prateada e geralmente instala-se a fase parasita. Ou seja, muito pouco se conhece, né, desses indivíduos, já que para alguns representantes a fase adulta ela ainda é desconhecida.
Nós vimos lá também metazoários que para alguns insetos, por exemplo, algumas espécies de borboleta, Lepidoptera, o indivíduo vive boa parte da sua vida na fase de larva. E quando atinge a fase adulta, depois da metamorfose, a borboleta ela eclode, né, do casulo, em algumas espécies, até mesmo sem um aparato bucal. Porque ela tem uma fase de vida tão curta, ela simplesmente voa para reproduzir e sobrevive durante 24 horas, que nem comer ela come. Reproduziu, cai morta no chão. Então aí é um caso não parecido, né? Mas que mostra que a fase de larva ela é muito mais duradoura do que a fase de adulta quando ela existe. E aí um prato típico de algumas culinárias, né, que é o arroz de lampreia, né, que também não é muito agradável aos olhos, né? Muito embora o sabor eu desconheça. E aqui mostrando, né, o destaque em vermelho para as fendas branquiais. Bom, o que nós temos de características de primitividade desse grupo dentro da classe ciclostomada contendo lampreas e feiticeiras? Os ciclostomados são pertencentes ao subfilo Agnatha, ou seja, agnatos ainda não apresentam maxilas. O esqueleto é basicamente a notocorda, que vai persistir durante a fase adulta do animal. Nós temos vértebras atípicas, ou seja, arcos cartilaginosos em torno da medula espinhal, mas que não a envolvem completamente. Então, boa parte da mobilidade, da flexibilidade, diz respeito ainda à ausência de uma estrutura óssea mineralizada e à ausência de uma vértebra típica, né, que envolve completamente o tubo neural. O crânio é incompleto. Então, o animal não apresenta aquela estrutura que envolve completamente a parte sensorial, né? Ou o que comanda e coordena a parte sensorial, que é o cérebro. Então, ele apresenta-se apenas como uma espécie de capacete. E, claro, são indivíduos que não apresentam ainda nadadeiras pares e muito menos escamas. O que está por vir são melhorias dentro desse grupo, que nós não estamos falando de uma linhagem reta para, por exemplo, as feiticeiras, mas que mostra que com o surgimento da maxila, com a melhoria dos processos alimentares da maxila, a capacidade melhor de deslocamento com o surgimento de nadadeiras e de apêndices, o grupo dos vertebrados, né, ou dos gnatostomados, vai dar um upgrade gigantesco, promovendo uma enorme diversidade vivente para esses representantes, que, claro, vai ser fruto da nossa próxima aula. Certinho?